Miguel você não percebe visualmente onde é que é o La Pena. Existe uma fissura muito grande pela malha ferroviária ali. Como é que a gente recostura esse bairro? Como é que a gente faz o La Pena ser reconhecido para São Miguel? Como é que a gente traz essa arquitetura de altíssima qualidade para as pessoas, inclusive do outro lado falei, realmente, ali é incrível. A questão da provisão habitacional no Brasil não é nova. No entanto, a gente teve muitas políticas públicas boas, de muito sucesso, mas nunca em escala suficiente para chegar, para ofertar um mix ou uma variedade de políticas públicas para a população de baixa renda. O Mais La Pena Habitar, ele tenta trazer uma opção nesse cenário de provisão habitacional no Brasil. A gente estava buscando uma chance de produzir uma intervenção de desenvolvimento territorial que fosse relevante, baseada em habitação. Faz mais ou menos 2 anos e meio que a gente se juntou com o Blend Lab, que são os nossos parceiros nesse projeto, para pensar em como que a gente pudesse criar modelos dinamizadores do desenvolvimento de bairros periféricos nas grandes cidades brasileiras. Esse é um modelo que não é tão comum no Brasil, aliás, é muito pouco comum no Brasil. É um modelo de habitação de provisão e gestão civil da habitação, onde a sociedade civil se organiza tanto para construir quanto para gerir as unidades. Então a gente sentou e começou a desenhar o projeto Mais La Pena Habitar a partir da unidade habitacional, da provisão de habitação, que você pudesse mudar uma série de condições no bairro e, inclusive, tornar o bairro mais atrativo e permeável a investimentos. E a gente sabe que produzir habitação é produzir cidade. Aquelas unidades que vão ser construídas ali, elas não servem só para quem mora, elas servem para o bairro como um todo. Não é só um teto, né? A habitação ela é um caminho, né, para a mudança, mesmo para a transformação aí da nossa sociedade em geral, mas em especial dos bairros periféricos. E durante esse processo, a gente criou, no final, um conjunto de diretrizes que eram coisas que a gente coletivamente gosta e coisas que a gente não gosta. A gente tem a opção de fazer o que a gente quiser. Então a gente pode repensar esse processo todo. A chamada de projetos de arquitetura foi uma ideia que a gente ficou fascinado desde o primeiro momento. E a gente sentia que é muito difícil dissociar, né, um modelo de atuação de habitação, um modelo social, um modelo econômico da arquitetura, né? Então a gente fez questão de também ouvir vozes jovens, importantes, da arquitetura, e que pudessem também aportar novos saberes, novas inquietações, novas provocações para o nosso processo. E o resultado não podia ter sido melhor. Nós acreditamos, né, que a habitação ela tem uma potência, né, de induzir o desenvolvimento de bairros periféricos. Então, a gente tem apostado muito nesses 2 últimos anos, desenhando esse projeto, e hoje é aí o nosso primeiro passinho para o concreto. E se tudo der certo, no próximo ano a gente estará construindo aqui no bairro. Temos todos em comum de serem apaixonados por o que fazemos, então torna a coisa mais fácil, percebes? Eu acho que o próprio evento que está acontecendo aqui e o próprio trabalho da Fundação é uma oportunidade para nos reunirmos todos e conversarmos à volta de um tema que é tão importante. Uma vivienda social deveria ser um instrumento para produzir mobilidade social. A ideia do Jardim La Pena partiu dessa tipologia do pátio, uma coisa que nós queríamos absolutamente observar. O pátio, por que razão? A força do pátio, de uma certa forma, é um pouco uma interface entre o espaço público e o espaço privado, a extensão possível dentro desse acesso, que permite também, de uma certa forma, regular o fluxo e criar, à volta desse vazio, um espaço de interação para a comunidade. A ideia era utilizar materiais que fossem de fácil acesso à comunidade, seriam materiais que eles pudessem ver num edifício como esse e que pudessem, de certa maneira, se espelhar. Foram usadas soluções, vamos dizer assim, estéticas, muito, vamos dizer, simples, no sentido da sua construção. Quando se trata do bloco de concreto, a gente tem a laje de concreto aparente, que já se vê hoje na própria comunidade. Resolver uma passagem era manter sempre um acesso.
E nós sabemos muito bem que a rodoviária, rio, autoestradas funcionam como cicatriz no território. O que importa é o atravessamento em vários pontos. E é por isso, nesse sentido, nós decidimos que a solução não seria em si intervir especificamente na ponte e transformar ou criar uma outra ponte, mas simplesmente, de uma certa forma, que essa rota se transformasse num circuito. Vocês identificam ali uma série de áreas remanescentes junto à linha férrea e propõem uma apropriação disso nesse intervalo das duas passagens. Em sendo um espaço de debate, né, que é o que a gente está fazendo, acho que tem uma oportunidade colocada ali que talvez extrapole o edital e que é muito bem-vinda na minha avaliação. Eles entenderam o território, a estrutura da cidade aqui, do tecido urbano. Então, o problema da travessia não está na passarela, está na costura do território. E eu considero isso brilhante. Agora, falando um pouco dos projetos das edificações, essa consciência urbana reflete na qualidade do edifício. Eu me preocupo muito com o térreo dos edifícios. E é um térreo, de novo, que traz excelência na qualidade do entendimento do que é o espaço público, coletivo, privado. Nossa experiência como coletivo é no aglomerado da Serra, que é a maior favela de BH, a segunda maior de Minas Gerais. O processo de criação desse projeto foi muito interessante porque a gente já saiu daqui fervilhando de ideias. Uma das coisas mais interessantes que rolou foi uma maculando o próprio Uber, voltando daqui, ele falou, vou descansar um pouco. 2 minutos depois ele volta assim e fala, tô com a ideia pronta na cabeça e começa a rabiscar ali dentro do Uber. A ideia é trazer o La Pena para o centro da atenção, né? Não só desse território, mas para o mundo, né? Então, a gente resgata aqui uma expressão que a gente usou quando se conheceu e quando fez o projeto de upcycling lá na Serra, que a gente falava, agora aqui a periferia é o centro, né? E é mais ou menos essa ideia que a gente quer trazer aqui para o La Pena. Ele tem apartamentos ainda na porção extrema de cima, e nessa porção de baixo ele é esse uso multiuso coletivo, né? Então é a cobertura, assim. Caminhando por aqui a gente observou que muitas das casas têm a varandinha com a plantinha, então é uma ocupação muito de casa ainda. Grande parte da experiência das famílias mais empobrecidas que moram de aluguel ou que moram em casa um pouco mais espaçosas, quando vai para a habitação de interesse social ou para a Coab vertical, perde o quintal. E isso é uma perda afetiva, simbólica, mas que é uma quebra no bem viver dessas pessoas. Os quintais são uma reivindicação das periferias. Acho que o desafio foi a gente trazer tantas vozes diferentes, tantas opiniões e pensamentos e tentar chegar em uma solução que a gente achasse que melhor representava tudo que a gente veio discutindo durante esse prazo. Para pensar a habitação mesmo como diálogo e não só como um produto final acabado. Como é que esses espaços têm a potência de a partir do vazio, se transformar em algo com muito significado. E essa é a visão desse atravessamento sequencial de pátios cheios, vazios, comércio do lado esquerdo, e sempre esses pátios apropriados por pequenas unidades de vizinhança. Vocês trouxeram a comunidade para os desenhos de vocês, né? Eles são capazes de reconhecer o lugar quando eles veem a fachada do prédio. Eu realmente enxerguei uma vila quando eu vi o projeto de vocês, antes mesmo de ler a descrição. A recuperação da vila, eu acho que é bastante importante, porque é uma tipologia muito importante em São Paulo. Eu fico pensando como é que o projeto pode se relacionar com a sustentabilidade do pós-produção. Eu estou só observando, mas eu queria que vocês acrescentassem aí, nessa questão do pós-morar e do antes também, o trabalho técnico-social. A gestão comunitária, a gestão do trabalho técnico-social é muito importante, tá? Porque se não houver gestão popular,
isso não vai para frente. Acho que a gente fazer esse percurso, né, vindo aqui no La Pena, conhecer, vir aqui ao galpão, né, entender realmente essa questão da travessia, né, acho que isso foi fundamental. E a gente sabe que isso é um exercício que tem que ser feito a várias mãos. É muito instigante, porque você sabe que isso é uma conversa e que eles também estão ali para agregar. O edifício São Miguel, ele é o perfil do terreno que a gente tem em São Paulo. Esguio, comprido, ele faz parte do nosso tecido urbano e é o terreno que a gente aposta como estratégia de adensamento, já que a gente, de certa maneira, está fugindo dessa concorrência do mercado imobiliário. Então, acho que 60% dos terrenos da cidade tem esse perfil. E olhar de uma maneira diferente, a partir de diversos pontos de vista, como que a gente pode intervir e, de fato, acrescentar na vida da população, na vida das pessoas, não só dentro do terreno, mas também como que ele se articula com toda a cidade. Vocês consideraram, vocês acham pertinente tentar conceber ou imaginar como vai ser o processo de gestão desse lugar e se isso interfere no projeto? Esse projeto trouxe para a gente essa abertura, que é um desafio, né? Quando você anda por aqui e vê que a gestão participativa ela funciona, ela pode funcionar, isso traz para a gente um olhar diferente para a arquitetura. Então foi um aprendizado enorme de se libertar um pouco dessa nossa pressão efetiva do mercado do dia a dia, tentar pensar um pouquinho mais além. Por isso que a gente fala que é uma discussão, né? Que a gente está aqui não está com um projeto fechado. A beleza desse projeto, né, de fazer projetos de arquitetura, que a gente sempre está pensando no futuro, né? E aqui é pensar um futuro de como as pessoas podem viver melhor, mantendo os laços de amizade, os laços, né, que se cria aqui. Tenta abordar o projeto por esse lugar, ressignificar essa matéria, não somente a matéria em si, mas sobre o fazer, né? E como, através dessa matéria, a gente pode compartilhar conhecimento. Então, nosso projeto aborda o Jardim La Pena através desse aterro, que a gente imagina que a gente poderia utilizar a matéria-prima desse aterro para fazer tijolos. Como a gente poderia pensar objetos verticais, com cargas verticais, que são empilhados, né? E através desse empilhamento a gente cria essas frestas de circulação, de vista, né? E como também a gente vai reduzindo a escala do edifício nas laterais para conseguir criar um diálogo que seja pertinente com o entorno. Você é jovem e é interessante, Nabil está aqui, eu acho que ele vai confirmar, que você traz, é como se você trouxesse uma tradição dos primeiros mutirões da década de 70 e 80 aqui em São Paulo. Sabe? Essa maneira de pensar a modulação, esse ser. Eu fiquei muito emocionada vendo o seu projeto e lembrando, né, daquele mutirão em Vila Nova Cachoeirinha. Queria também te parabenizar, porque eu acho que você faz uma leitura, que eu acho que é bastante importante. Você faz uma leitura do que é a periferia, do que é esse processo de autoconstrução, de apropriação do espaço. Parabenizar também a iniciativa e dizer que a gente percebe nessa chamada de projeto, pela forma como esse projeto está sendo realizado, um projeto de habitação de interesse social, de como os aspectos culturais eles têm determinado muito esses projetos, o que é uma lacuna histórica da habitação de interesse social nesse país. Obrigado a quem está aqui desde cedo conosco. É um dia longo de trabalho. A gente tem como convidados agora também pessoas que moram aqui e ouvi-las é absolutamente fundamental nesse processo. Quero parabenizar pela iniciativa da Fundação e eu percebi que aquela questão do parque ali caiu como uma luva. Aquele escritório ali está de parabéns. O parque é o sonho para esse território. Território onde falta o espaço de lazer, o espaço de cultura, o espaço de convivência. O que me chamou a atenção, a passarela,
porque tem esse lance do ir e vir da nossa comunidade. Se ela tiver cheia, com movimentação, eu acredito que vai cair o índice de roubo. Deu vontade de morar. Quando construir, eu vou alugar o meu e alugar um nesse aqui, ó.